120 mil reais te colocam hoje dentro de um SUV compacto completinho, versão intermediária, quase de topo, ou, meu caro João Delarco, realizam um sonho aqui na Kavak City, né? Quem não sonha em ter um carro premium na garagem como esse Audi A3 Ambition 2.0 ou realizar o sonho do SUV imponente, um Jeep Compass Longitude 2021 como esse brancão atrás de você aí, ambos nessa faixa de preço que talvez você nem tivesse se dado conta que podia comprar tanto no mercado de seminovos, 120 mil reais. Exatamente, e, na verdade, falando em sonhos, além de levar a namorada para Nova York, ambos são sonhos muito parecidos em proporções também, porque os dois beliscam os 4,5 metros de comprimento, têm o mesmo entre-eixos, 2,63 metros, e os porta-malas também muito parecidos, 425 aqui, ante 410 no Compass. Tudo uma questão de gosto, então, na verdade, eu acho. Muitas vezes em rede social a gente recebe esse tipo de dúvida que parece até meio descabida, né? Tô na dúvida entre um A3 ou um Compass. Na verdade, apesar de segmentos muito distintos, os carros têm sim muitas semelhanças, mas também tem diferenças muito importantes que a gente vai explorar já já. O que eles não têm de diferente é que se você está namorando um A3, se você está namorando um Compass, o melhor lugar para você comprar, trocar ou vender o seu seminovo é na Kavak. Cola lá em kavak.com.br para conhecer todas as opções de A3, de Compass ou do Xodó que você está namorando, ou melhor ainda, vá até uma Kavak física em São Paulo, BH ou Rio de Janeiro para escolher o seu Xodó. Mas bora começar a explicar aonde A3 e Compass têm diferenças muito importantes, sim. Bom, eles são iguais sim, mas também muito diferentes. Afinal de contas, tem um capozão aqui pesado e a boa e velha varetinha no capô. E aqui temos um carro premium, né, com amortecedor, manta acústica também e dois temperamentos muito distintos, né? Aqui a gente tem o consagradíssimo 2.0 EA888 do grupo Volkswagen Turbo, 220 cavalos, 35 kg de torque, câmbio de dupla embreagem, 6 marchas, dando uma mensagem muito clara, né? A prioridade aqui é performance, é prazer ao dirigir. Exatamente, aqui eu estou em clara desvantagem, afinal de contas eu também tenho um motor 2.0, porém aspirado, o conhecido Tiger Shark dessa linha da Jeep, esteve presente também em outros modelos FCA, mas aqui são parcos 166 cavalos, 20 kg de torque, números um pouco menores do que o 2.0 turbo do A3ão, mas eu acho que o Compass tem outros predicados também, que a hora que a gente for rodar, talvez se sobressaiam. Cuidado com o dedo aí, o motor muito consagrado lá fora, o Tiger Shark, mas aqui no Brasil, o Compass nos Estados Unidos, por exemplo, tem o motor 2.4, o Tiger Shark aqui no Brasil por questões de imposto até, a FCA baixou a litragem dele para 2.0 e aí, em movimento, ele não consegue competir com o Aldão, não. Não consegue, né? Dá uma olhada nisso aqui, meu caro João Delarco. Eu tive um A3 2013, né? Esse aqui é um 2016, confesso que em 2013 isso aqui impressionava muito e continua sendo muito legal, né? Dá um visual mais clean aqui quando você não está usando o multimídia do carro, além de fazer esse pequeno showzinho aqui. E mesmo quando você está com o carro desligado, trancado, os gatunos vão se sentir menos atiçados, né, no seu carro. Mas também temos aqui um console, assim, bonito, né, até hoje. Claro, você nota que esses botões giratórios já não são tão mais o padrão da indústria, mas enfim, é tudo muito bonitinho aqui, botões físicos para você aumentar o volume. Enfim, eu gosto dessa linguagem do A3 aqui, com essas saidinhas de ar redondo, volante redondo, eu acho bem bonito. Foi um carro que foi muito referência, né, em matéria de interior. Aqui as saídas de ar em estilo turbina, né, foi muito inovador na época e por isso permanece contemporâneo aqui. Essa peça do ar digital a gente vê em Audis atuais até hoje. Esses satélites aqui dos comandos do volante são os mesmos se você comprar um RS Q8 hoje, é o mesmo satélite aqui. Acho que até as hastes aí de seta e de limpador. É verdade, os pedals aqui, então é um carro que a gente pode dizer que envelheceu muito bem. Em matéria de powertrain, ele é muito aparentado do Golfão GTI, que a gente já mostrou por aqui, mas ele tem uma grande vantagem aqui, ó, modos de condução, né? Dynamic, individual, efficiency e comfort. Então, além do automático, é claro, você consegue deixar o seu A3 na medida para o temperamento de tocada que você tiver mais inclinado. E equipamentos que para aquela época eram bastante sofisticados, como o freio de estacionamento eletrônico aqui e também o start-stop temos aqui, além de você poder desligar o controle de tração.
O tetão solar aqui também, fruto de muita dieta e treino, é outro destaque. Era uma versão de topo, né, com o 2.0. A gente está muito acostumado a ver esse A3 sedã dessa geração. É mais comum no mercado a versão 1.4, né? Esse aqui, o 2.0, o topo da gama, não deixa faltando nada, mas tal qual o Golf GTI, que a gente também já mostrou aqui no canal, esse carro brilha mesmo em movimento. Olha, vou sacar aqui no Drive Select o Dynamic e... Power! Cara, que gostoso é rever um bom amigo, né? Eu tive o A3 dessa geração e era um carro que eu gostava demais, meu caro João Delarco. Hatchback, 2 portas, vermelho, com as mesmíssimas rodas dessa unidade. E eu vendi, sabe por quê? Porque Porto Alegre não cabe dentro de Bagé, né? Precisava quitar o apartamento, tive que vender o carro, mas eu gostava muito do carro. De cortar o coração essa situação, hein? Vendi por necessidade. Mas esse A3zinho sedã aqui é o carro, o famoso carro de quem chegou lá e não tem nada para, não tem que provar nada para ninguém, porque é um carro sóbrio por fora, não é espalhafatoso, anda super bem e definitivamente um carro de uma categoria superior ao que a gente está acostumado a ver no Brasil em termos de hatches médios, né? Embora ele não seja maior, muito maior do que um Civic, do que um Corolla em termos de proporções. Sedãs médios. Sedãs médios, mas sem dúvida, né? Um carro de uma dinâmica mais aprimorada, um acabamento mais esmerado também. Então é um carro que agrada justamente sem ser espalhafatoso, né? Entregando o famoso sleeper, vamos dizer assim. É, quando você compara com esses carros aí que você citou, e aí quando a gente vem para o universo dos seminovos, né? Realmente o preço cai muito em cima de Corolla e de Civic. A grande diferença aqui, o grande diferencial é o comportamento dinâmico e o powertrain, né? Aqui o câmbio de dupla embreagem, trocas rapidíssimas. Aliás, você está vendo aqui esse vídeo depois de já ter visto o Golf GTI. Esse carro aqui basicamente é um Golf GTI com porta-malas, né? Exato. E aí 220 cavalos, 35 kg de torque, mesmíssimos números. Mesmíssimo motor EA888, que está presente aí até em modelos Porsche com outras configurações. Macan, né? Macan. Mas em comparação aqui com o nosso Compass, beleza, você não vai ter um carro tão preparado assim para o nosso solo lunar. Talvez quem vai aqui atrás também não vai se sentir tão espaçoso assim. Mas em termos de prazer ao dirigir e posição aí de guiar, e mesmo nessa percepção de automóvel mais civilizado, né? Não tem muito. Aí o A3 realmente dá um certo 7-1 no Compass nesse aspecto, né? Mas, sem dúvida, né? Um carro um pouquinho mais apertado, tudo mais. O porta-malas também não é tão generoso assim, ali na casa dos 420 litros aqui do A3 sedã. Mas para viajar, para um uso mais civil, se a sua cidade comporta um carro um pouquinho mais baixo também, eu acho que eu já teria a minha escolha nesse breve comparativo que estamos fazendo. A gente está fazendo aqui, digamos assim, o máximo de esportividade que você pode ter nessa faixa de preço, né? Ou muito próximo disso. Exato. O mais puro prazer de dirigir versus muita versatilidade, que é o que o Compass oferece, né? Bem mais em relação ao A3. Tanto a versatilidade quanto a própria questão de comodidade no piso ruim. Então, o que você falou está muito correto, candidato, no sentido de que você que está aí, precisa fazer uma reflexão de ver realmente qual é o tipo de uso, né? Se a sua cidade, o seu uso comporta ter um carro mais baixo, com a roda maior, pneu de perfil mais baixo aqui, como é o A3. Se comportar, pode ter certeza que ele vai te recompensar em muita esportividade e muito prazer ao dirigir, né? Não, e agora, falando especificamente dessa unidade aqui, é um carro ano 2016, portanto já é um carro um pouco na média, né, do A3, nesse mesmo preço do Compass. Vai ser um carro de um ano um pouquinho inferior. No entanto, olha ali, 74 mil quilômetros. Não é um carro, pelo contrário, é uma quilometragem bastante baixa para um carro dessa idade. No entanto, também muito bem conservado, tudo muito bem colocado aqui o acabamento, nada riscado. Uma unidade íntegra, vamos assim dizer. Por isso mesmo, vale muito a pena a pessoa, de repente, fazer esse cálculo aí do uso dela, para entrar nesse carro que vai entregar efetivamente um prazer ao dirigir e uma sensação de qualidade ligeiramente superiores ao Compass, que também é muito bom nessa percepção de qualidade, mas aqui é um pouquinho diferente, né? Realmente só experimentando os dois carros. Se você essa estradinha de serra aqui, exato, o A3 mostra que veio. Exato, se você nunca teve a oportunidade de experimentar de repente um Audi, é a chance de entrar por esse valor, de um SUV um pouco mais pacato, vamos assim dizer, né? E colocar um Audi na garagem.
E aqui vale muito o que a gente falou também no vídeo do Golf, né? Você olha para um carro de motor turbo, 220 cavalos, um carro de performance, né? Ano 2016, como aliás também era o Golf, né? Nossa, eu, Cássio, pessoa física, fazendo um depoimento, eu teria muito receio em arriscar um carro desses indo num lojista particular sem conhecer a procedência. Bom, dentro da Kavak você tira esse receio, né? Imediatamente você sabe que é um carro que teve 240 itens revisados e que vão te dar toda a tranquilidade para você poder colocar um carro desse patamar de performance na garagem, né? E uma outra coisa muito interessante, passando um bastidor para vocês, a gente fazendo a pré-produção dessa pauta, né, esportividade versus versatilidade, a gente tinha escolhido um Virtus GTS, lembra que ano era? Era 2020. 2020, nessa mesma faixa de preço, 120 mil reais. E aí, Kavak, né, galera? Vendeu. Chegamos aqui uma semana depois para gravar, o carro já tinha sido vendido. Então, você está ganhando dois comparativos em um. A gente também está comparando esse A3 2.0 2016 com o que seria um Virtus GTS 2020. E aí, de novo, né? O A3, para quem está buscando essa esportividade, entrega muito mais. Você está pegando um carro mais antigo, com mais quilometragem, mas aí a revisão da Kavak vão deixar a sua consciência tranquila. Não, e não só isso também, né? Na relação aí entre A3 e Virtus, é muito aquilo, né? São carros do mesmo valor, mas o que você está recebendo em troca desse valor? O A3, claro, o Virtus, um carro muito competente também, mas não tem comparação, né? Que a gente está falando de um segmento realmente premium, enquanto o Virtus GTS, embora talvez ande, não digo tanto quanto o 2.0, mas... Não anda tanto. Não, eu ia dizer igual o 1.4, que por um Sim. momento eu esqueci que esse aqui é o 2.0. Mas, embora Virtus e Audi A3 1.4, que geralmente também é muito comum, né, das pessoas olharem para esse A3 1.4, os desempenhos sejam semelhantes, e aí não tem nada a ver com esse 2.0 turbo aqui, mas a sensação de qualidade, de percepção, de construção e tudo mais, realmente são dois mundos completamente distintos. Como diria Bruno Henrique, é outro patamar. É outro patamar. Mas bora pular no Compass agora para fazer realmente esse comparativo direto que eu sempre falo, né, João? A gente que é jornalista automotivo tem esse privilégio, né? Nada se compara a realmente você sair de um carro para o outro para poder fazer a comparação. Exato. E aqui no interior do Compass, meu caro João Delarco, que significa o quê? Bússola. Em inglês, você tem uma bússola na central Uconnect, uma central mais atualizada que a do Audi, né? Não é à toa que a gente está falando de um carro 5 anos mais novo. Exato, uma tela de 8 polegadas, mais de 8 polegadas, né? Bastante conectiva, intuitiva também, bastante funcionalidade, se controla o ar-condicionado por aqui também, que aliás tem 2 zonas, bem completinho, né? Esse pacote aqui do Compass na versão Longitude, que é a intermediária do Compass, né? Tem a Sport, a Longitude, aí você já vai para a Limited e outras a diesel também, como a Trailhawk. Bem equipada, né? Mesmo nessa versão intermediária, que a gente tem aletas para o câmbio de 6 velocidades também, mas aqui um câmbio convencional de conversor de torque, né? Automático. Controle de cruzeiro também, comandos no volante. Aqui a Jeep tem essa particularidade, né, do volume aqui atrás, ó, para trocar de estação. Opa, vem. Também aqui atrás, normalmente quem não está acostumado com o carro leva um pouquinho de tempo para aprender esses macetes. Exato, mas o pacote é semelhante ao do Audi A3, mas lembrando, né, a gente está no carro 2021, ali no 2016, mas aqui a gente segue com freio de estacionamento eletrônico, tem também o Start-Stop, você também consegue desligar o controle de tração aqui, retrovisor eletrocrômico, enfim, a gente só realmente fica devendo aqui o tetão solar, fruto de muita dieta. Muita dieta e treino, é. Mas uma rápida revisita ao Compass, né, que é um carro que já tem aí uma boa trajetória e vendendo muito bem há muitos anos no Brasil, a gente claramente percebe por que ele encanta tanto o consumidor brasileiro, né? A versão, o facelift ali da linha 2022 também incluiu uma renovação grande no interior. O interior do Compass hoje é idêntico ao do irmão Commander, mas a gente percebe que mesmo na geração anterior era um carro com materiais muito legais, né? Volante revestido em couro. Olha só que soft que é o touch
desse painel. Na porta também. Então é um carro que ainda brilha, digamos assim, uma tela de alta resolução aqui no meio, com bastante funções também de configuração, sensor de pressão dos pneus, enfim, um carro realmente bastante completo e historicamente a versão Longitude a mais vendida, justamente porque faz um bom balanço aí de custo-equipamento. E é interessante isso que a gente costuma falar do Grupo FCA, agora Stellantis, né? Como eles conseguem rechear o carro de equipamentos para fazer você sentir que o seu dinheiro está comprando mais coisa em relação aos rivais. Então a gente tem bastante telas, bastante botões e um visual externo bastante interessante também, por isso que esse carro vende tão bem como a gente estava conversando. É o que se fala no mercado de percepção de qualidade, ó, falando de equipamento, aqui ó, chave de presença, botão de partida, então bora acordar o Tiger Shark aqui para dar um rolê onde a gente vai ver outras virtudes do Compass que não são as mesmas do comportamento dinâmico do Audi, mas um carro com um acerto de suspensão muito legal, uma altura do solo bacana, acaba se dando muito bem na buraqueira das ruas brasileiras. Vamos! É esperto até o Compass, né? Claro que não está no mesmo patamar do nosso A3 Ambition, mas aqui a gente tem motor flex Tiger Shark 2.0 de 166 cavalos, 20 kg de torque, que acabou de ser substituído pelo 1.3 turbo, né? Sim. O que torna justamente o Compass Flex 2.0 uma oportunidade no mercado de seminovos, né? Torna uma oportunidade e não só isso, né? Uma liquidez muito fácil, um carro bastante comercializado também. E uma coisa de cara que você nota entrando aqui no Compass, já estou me sentindo em Roland Garros já. Aqui, ó, juizão de tênis. Exato, parece que tá num caminhão, né? Quando Exato. sai de um pro outro. E dá para entender também um pouco da aceitação desse carro, né? Então, a pessoa tem uma sensação de estar num carro mais elevado, até de categoria superior, mas a gente sabe o acabamento, até os dois bastante semelhantes aqui, ó, ambos soft touch e tudo mais, ambos com banco de couro, mas aí o Compass vai acabar devendo, por exemplo, teto solar, que não temos, Sim. entre outras cositas, mas olha aqui, essa belíssima central multimídia de tela de 8 polegadas, muito bonita também. O painel soft touch aqui, bem soft, né, do Compass, era uma das fortalezas desse carro, agora também foi renovado no facelift aí mais recente do Compass, mas basta dar um rolezinho de Compass para entender por que esse carro é tão desejado e tão moeda forte, né? Essa questão da altura do solo não é só a questão de você ter uma visibilidade melhor, de lidar melhor com a buraqueira, mas até a comodidade ao entrar e sair do carro, né? Exato, agora a gente entra no A3, parece um Fórmula 1, né? Sim. Principalmente o pessoal que é, por exemplo, o caso do meu pai, que se converteu aos SUVs aí recentemente, o pessoal de mais idade, por exemplo, é muito mais cômodo no dia a dia um SUV. Até isso ajuda a explicar o sucesso dos SUVs. Inclusive no porta-malas, né? Embora ambos também tenham capacidades muito semelhantes, nenhum ultrapassa com facilidade os 450 litros, mas você tem um acesso mais alto, você não tem aquele degrau do porta-mala do sedã, mas um carrinho de bebê, por exemplo, mais fácil colocar e tirar. A porta é muito maior, né? Muito mais fácil Exato, colocar e tirar as coisas. Mais uma coisa interessante, né? O Compass, embora seja o target aí de todo mundo que queira um SUV médio, não sei se você vai concordar comigo agora, mas ele não é um carro tão médio assim, é um carro um pouquinho estreito, é um carro que não passa assim, uma sensação tão ampla de espaço interno, como dá a sensação olhando o carro de fora. Sim. Então, geralmente quando você entra, eu pelo menos quando entro aqui no Compass, eu sempre acho ele um pouquinho até apertado para os padrões do que seria um SUV atualmente, né, em termos da categoria, como se fosse um Taos, por exemplo. O Taos ele é mais espaçoso, o Compass não, ele é um pouquinho compacto, interessante assim o conceito do Compass. Né? Paga o preço do pioneirismo, né? Exato, foi o primeiro dessa categoria. Não custa lembrar que é a mesma plataforma Small Wide que está embaixo do Renegade, da Toro, né? Exato. O Compass, e até mostra bem um pouco do quão foi feliz o design exterior, né? Sim, um sim. carro que surgiu ali em 2017, se não me engano. Exato, na virada, né, de 16 para 17. De 16 para 17, ainda muito atual, ainda muito desejado e fica com essa sensação, né, de ser um carro, ele é imponente por fora, mas ele não é tão grande, né? Então, Exato. às vezes até você se surpreende, eu achava que era um pouco mais espaçoso, mas é porque o carro aparenta um porte maior do que ele tem. Exato, e aí você pega aqui, por exemplo, o console tem só 2 porta-copos, você tem um porta-objetos aqui que não é tão espaçoso assim, mas ele tem coisas interessantes, né? No assento que eu estou ocupando agora, tem um porta-objetos aqui quando você levanta a parte do assento, tem os easter eggzinhos da Jeep, então a Jeep foi muito feliz também em resgatar a marca
especialmente em mercados onde ela não era tão, digamos, presente como o brasileiro, né? Com esses gracejos, vamos assim dizer, né? Então, o easter eggzinho, tem as comodidades dos porta-objetos, o design externo muito acertado, tanto do Renegade quanto aqui do Compass também, né? Com linguagens completamente diferentes, né? A própria Jeep diz que o Renegade é um carro que o design externo invoca a tradição da Jeep, né? E o Compass e o Commander, hoje em dia, são carros que evocam contemporaneidade, né? Modernidade. Agora, um dado interessante, essa unidade que nós estamos aqui, ela é 2121. A gente estava no Onix há pouco e eu disse que aquele Onix era o estado da arte daquela geração do Onix. Portanto, esse também é o estado da arte do Compass. E o que é um fator positivo, porque a gente sabe que esse Compass, quando foi lançado lá em 16 para 17, passou ali por alguns recalls, bastante chamados e tal. Essa unidade aqui já é aquela que, enfim, todos esses defeitinhos ali que foram apontados pelos proprietários ao longo dos anos foram sanados. Portanto, é um carro muito íntegro, especialmente essa unidade com 30 mil quilômetros, ainda mais com as revisões da Kavak. Sem dúvida, é aquele carro para você não ter dor de cabeça, nem porque vão estar reclamando que o carro é desconfortável, é muito baixo, tampouco porque ele não é confiável mecanicamente. E a gente sabe que SUV virou sonho de consumo, né? Todo mundo quer um SUV. Olha, na faixa de 120 mil reais, esse 2021 aqui, justinho e zerinho como tá, é preço de SUV compacto. Exato. 0 km, né? Sim. Nem de versão de topo hoje em Nem dia, de versão né? de entrada, versão intermediária, de entrada e intermediária. Então, custo-benefício lá em cima desse Compass Longitude 2021 da Kavak. Porém, todavia, contudo, entretanto, a gente está fazendo o que aqui? Comparando. Um comparativo. E aí eu confesso que eu vou ter que não vou poder ficar em cima do muro, né? Tá demais esse Compass, mas o meu coração bate mais forte lá pelo A3 Ambition. Isso é verdade. Aqui o Compass na versão Longitude, lembrando que a de entrada seria a Sport, que aí até eu não recomendo muito você olhar para a Sport, porque acho que a Longitude já entrega um pacote bem interessante, especialmente com essa central multimídia aqui. Portanto, se você for optar pelo Compass, eu recomendo fortemente que você opte justamente por essa versão, a Longitude, que ela já é um pouco mais completa. Que é a mais vendida historicamente, justamente por oferecer esse ponto certo aí do custo-benefício. E não é tão cara quanto quem? A nossa versão Limited do Compass, saudosa. E a Trailhawk também. E a Trailhawk também, que aí já é outra pegada no off-road. Mas eu acho que justamente o A3, né, por ser, a gente está falando aqui do Compass, que ainda é um SUV médio, não é um SUV de categoria tão superior assim, eu acho que justamente para você entrar num automóvel ali de categoria superior, com o mesmo valor, eu também optaria pelo A3, muito mais até do que pela dinâmica. Eu acho que justamente por essa categoria mesmo de veículo, né? Sempre interessante. A vida é muito curta para dirigir carros convencionais, vamos dizer assim. Então acho que, quem não gostaria de ter um Audi na garagem, né? Pelo mesmo preço, nesse nosso comparativo aqui, eu também optaria pelo A3, embora, logicamente, o Compass tenha suas virtudes, não à toa é líder de vendas há muito tempo. Tem toda essa praticidade, essa versatilidade. Aqui, a gente passando em quebra-molas, ó, altura do solo, uma delícia, ângulo de ataque, ângulo de saída, enfim, um carro que se adapta muito bem a um número maior de circunstâncias do mercado brasileiro do que o Audi, né? Mas provando que aqui as coisas não são arranjadas, a gente não combinou antes, não, escolhe um que eu vou escolher o outro. Nós dois ficamos de A3 mesmo. Por argumentos diferentes. Olha só que legal, até na hora de sentar no porta-malas você vê bem a diferença entre os dois carros ali. O João tá mal encostando o pé no chão, eu tô bem acomodado. De novo, capacidades muito semelhantes dos dois porta-malas, mas até a forma de acessar é completamente diferente. O que eles têm de semelhantes é que aqui na Kavak você vai encontrar o melhor negócio com bônus de até R$2.000 na troca pelo seu seminovo. Aí fica bonito, hein? Inclusive, se você quiser, tem também o Compass Limited aqui no vasto portfólio da Kavak, que vai adicionar belas rodas Aro 19, ao contrário dessas 18, que também são um pouco maiores do que a do Audi A3, belíssimas também, nessa cor prateada. Mas realmente são maneiras bem diferentes de entregar coisas bastante semelhantes. E aí é efetivamente o caso da pessoa e olhar para os dois carros e entender qual deles se encaixa melhor nas necessidades do dia a dia. Tenho certeza que ambos, mediante o que conversamos aqui, vão apresentar predicados muito bons para vocês aí de casa. É isso aí, galera. Então siga as redes sociais da Kavak, entre em kavak.com.br para escolher o seu próximo xodó. Venha até uma loja física da Kavak em São Paulo, BH, Rio de Janeiro.
Lembrando que além de toda a facilidade na hora de adquirir um xodó novo sem complicação, você ainda vai ter a tranquilidade de um carro com 240 itens revisados, não é mesmo, Jodor? Concordo e assino embaixo. Então é isso, galera. Deixa o like nesse vídeo, diz aí nos comentários, afinal, você é Team Compass ou Team A3? Se inscreva no canal, que isso sempre ajuda a gente demais. E como sempre, valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço. Valeu!